Bem-vindo ao canal. Se inscreva agora para receber notícias arqueológicas e explorar os mistérios do mundo antigo. A sombra de gigantes reais perambula por toda a história humana, em mitologias e no folclore antigo de inúmeras culturas e civilizações. Quase todas as sociedades preservaram em sua tradição oral e escrita histórias sobre esses seres enormes que dominavam a Terra no passado. Hoje, essas histórias são vistas como pura imaginação, contos e criações do passado que a ciência escolhe ignorar por não se encaixar em nosso modelo histórico ou muito menos o evolucionista. Apesar disso, a ideia de humanoides enormes vivendo entre os seres humanos é fascinante para dizer no mínimo. Talvez a frase mais famosa sobre gigantes esteja em Gênesis, que fala sobre os filhos de seres divinos que habitavam a Terra no passado. Os Nephilim eram seres de extremas estaturas que deram origem a diferentes gerações de gigantes, como os Giborim e Anakim, os infames heróis e homens de renome da antiguidade. Na mitologia nórdica, os gigantes são os primeiros seres viventes, e o poeta grego Homero, em 400 BC, diz que no passado, na Terra habitavam gigantes. Eles eram os titãs e semideuses do passado, como Hércules e Atlas. Na mitologia mesopotâmica, os textos sumérios e acadianos mais antigos registram a existência dos Anunnakis, uma linhagem de reis gigantes e poderosos cujo nome significa os brilhantes ou filhos da luz. Na época das grandes explorações, também existem vastos registros. Em 1555, Melchior Nunes fala que os porteiros das muralhas de Pequim alcançavam quase 5 metros de altura, e que o imperador tinha em sua guarda pessoal 500 deles como arqueiros. O testemunho foi confirmado em 1672 por George Hakewill. Dentre todos os relatos existentes, as características físicas e comportamentais dos gigantes variam muito em natureza. Alguns eram portadores de tecnologia e sábios espirituais, outros eram vilões, sodomitas e praticantes de canibalismo. Se os gigantes realmente estiveram aqui, o que aconteceu com essa raça? Por que eles não existem mais? Que fatores os levou à extinção? Foram questionamentos como esse que iniciaram a minha pesquisa que vou compartilhar agora. Obviamente, não tome a minha palavra como fato, e saiba que muito do que será exposto aqui está completamente fora do consenso histórico acadêmico. Faça suas considerações, use o pensamento crítico e busque conhecimento. De acordo com a mitologia grega, em uma era passada, os filhos mortais de Poseidon foram gigantes que governaram Atlantis. Na nossa era, pós-reset civilizacional, os primeiros autores gregos e romanos, pais fundadores da história, citavam frequentemente a raça dos hiperboreanos. Plínio, Pindar, Heródoto, Virgílio e Cícero disseram que os hiperboreanos eram um povo espiritual que vivia longas vidas, sem doenças ou aflições. Eles viviam como uma espécie de raça sagrada, que venerava o deus Apolo ou o Sol. Eles habitavam a região do extremo norte, onde a terra era fértil e o clima temperado. Ptolomeu e Marciano colocam uma localização de Hiperbórea no Mar do Norte, onde o Sol se punha uma vez por ano. Perseu supostamente visitou Hiperbórea e testemunhou seus banquetes, artes e musas. Hércules também teria visitado o lugar para conseguir os chifres dourados de Ártemis. Apesar da abundância de relatos sobre Hiperbórea, as únicas descrições físicas que temos desse povo é de seus reis, os Hiperboreades, 3 filhos gigantes imortais do deus grego Boreas. Eles eram descritos como tendo 3 metros de altura, bem proporcionados e sem deformidades. A história dessa raça mítica se mistura com a origem de muitos povos distintos, como os irlandeses, britânicos, celtas, germânicos, Massagetai, entre outros. Na Irlanda, os celtas nutriam lendas sobre um povo avançado, que habitava uma ilha ao norte. Os habitantes dessa ilha teriam contribuído com o desenvolvimento e conhecimentos civilizatórios e artes ocultas na Irlanda. Registros irlandeses antigos, como o livro de invasões do século XII, descreve em detalhes os Tuatha Dé Danann, a misteriosa tribo de Danu. São os ancestrais míticos dos celtas irlandeses, e eles eram descritos como pessoas de alta estatura, loiras ou ruivas, experts em artes espirituais. No Lebor Gabála Records, a entrada dramática dos Tuatha Dé Danann é descrita assim: Assim eles vieram, em nuvens escuras das ilhas do norte do mundo. Eles pousaram nas montanhas de Conachta,
e trouxeram escuridão sobre o sol por 3 dias e noites. Após isso, de acordo com os mitos irlandeses, eles se dividiam em duas classes sociais: deuses, como professores de medicina, metalurgia, escrita ou druidismo, e não deuses, como fazendeiros ou pastores. Embora ninguém saiba ao certo como eram os Tuatha, descrições de membros da família real sobrevivem, como o de Eriu. Indicam pessoas altas, atraentes, com pele clara, testas altas, cabelos longos e grandes olhos azuis. Talvez o rei mítico dos Tuatha Dé Danann mais famoso tenha sido o rei Lugus, cujo nome se associa a luz ou brilhante, algo que pode revelar uma conexão paralela com os deificados reis gigantes da Suméria, Acádia e Babilônia, conhecidos como Ari, ou Anunnaki, cujo título também significa os brilhosos ou filhos da luz. Não muito distante da Irlanda, de acordo com lendas britânicas, Gog-Magog foi o último sobrevivente de uma raça de gigantes que existiam na ilha de Bretanha, a atual Inglaterra. O folclore antigo da região diz que várias formas de gigantes eram habitantes originais dessas ilhas. No livro de 1133, sobre a história dos reis da Bretanha, é descrito como os troianos entraram em conflito com os gigantes de Albion, nome da ilha na época. Após a queda de Troia, vários sobreviventes liderados por Enéas fugiram para a Itália, onde fundaram Roma. Após algumas gerações, o exilado Brutus de Troia, em busca de terras novas para construir uma segunda Troia, foi instruído pela deusa Diana em um sonho. Instruído a buscar terras além da Gália, em uma ilha habitada por gigantes no passado. Quando Brutus finalmente alcançou Albion, existiam apenas 24 gigantes na ilha. O mais poderoso entre eles era Gog-Magog. Não muito após isso, eles foram extintos pelos troianos, que eram muito mais numerosos e organizados. Também não é incomum encontrar relatos semelhantes na Europa continental. Povos como os Cimbri eram uma tribo de celtas, contemporâneos dos romanos. De acordo com Plutarco, eles tinham olhos azuis e cabelos loiros. Eram guerreiros destemidos, comumente comparados a leões, e tinham espadas de 2,5 metros. O historiador grego Pausanias diz que eles eram o povo mais alto do mundo. Diodorus adiciona dizendo que eles eram musculosos e que suas vozes eram profundas e grossas. Nos registros sobre as guerras gálicas entre Roma e os celtas, é dito que o general romano Gaius Marius, com suas legiões, massacraram mais de 100.000 celtas, incluindo muitos gigantes entre eles. Essas tribos, em tempos modernos, foram inspirações para a história de Conan, ou Cimmeria, um grande guerreiro das terras nortenhas de Hiperbórea. A existência de gigantes também é largamente confirmada pelas tribos nativo-americanas. Sua tradição oral relata seres enormes que habitavam o continente americano. Os Chippewa, Sandusky e Tawa, tribos da região de Ohio, todos concordam sobre uma raça de gigantes de barba preta que dominavam a América, mas que eles próprios haviam sido conquistados por outros gigantes de barba ruiva. A tradição oral das tribos americanas Choctaw, Chickasaw e Nottee relatam a existência de gigantes na região do Tennessee. Os ancestrais desses indígenas teriam lutado contra os gigantes na sua imigração do oeste. A história deles conta que os Nahulu eram uma raça de gigantes de estatura enorme. A palavra originalmente se referia a uma raça de gigantes brancos, que os Choctaws entraram em contato ao cruzarem o Mississippi. Esses gigantes eram infames por serem canibais, e muitas batalhas foram travadas contra eles. O chefe Comanche, Trovão Rolante, em 1857, disse o seguinte a respeito dos gigantes americanos: em inúmeras luas atrás, uma raça de homens brancos de 3 metros de altura, mais poderosa do que qualquer homem branco que vive agora, habitava uma grande parte do país, se estendendo de onde o sol nasce até onde o sol se põe. Suas fortificações coroavam os picos das montanhas, protegendo suas populações e cidades pelos vales. Eles superavam todas as nações que floresceram, antes ou depois, em todos os tipos de astúcia artesanal. Eram bravos e guerreiros. Eles governavam a terra que haviam arrancado de seus antigos possuidores com mão suprema e orgulhosa. Comparado a eles, os carapálidas dos dias atuais eram pigmeus, tanto na arte quanto nas armas. Os Navarro também tinham lendas sobre os gigantes.
uma raça real de gigantes brancos, dotados de tecnologia de mineração que dominou o Ocidente, escravizou tribos menores e tinha fortalezas por toda a América. Eventualmente, os gigantes foram extintos ou voltaram para os céus. A tribo dos Paiutes também falam de gigantes ruivos e canibais que habitavam a região do atual Nevada. Em um discurso do presidente americano Abraham Lincoln de 1848, ele diz que os olhos de uma extinta espécie de gigantes, cujos ossos enchem os montes da América, olharam para o Niágara como os nossos agora. Apesar disso, o consenso acadêmico insiste em dizer que ele se referia a ossos de mastodontes e mamutes, e não de gigantes humanoides. Mas podemos ter certeza disso? E esses montes que o presidente se referiu? A topografia do país americano é repleta deles. São montes antropogênicos, feitos por ação humana, que hoje não são mais permitidos a sua exploração. Apesar disso, centenas de restos mortais foram escavados, descobertos, registrados e relatados, antes da mídia se tornar consolidada na mão de poucos, em um tempo que o consenso histórico, arqueológico e científico não havia se cercado de teorias inquestionáveis e dogmáticas. Os pioneiros americanos e imigrantes colonos achavam que os montes e muitos outros trabalhos de construções encontrados pelo continente não haviam sido feitos pelos ancestrais dos nativos, mas sim em uma era mais remota, com uma origem de outra ordem social. Será se essas descobertas não passam de fabricações e lendas de povos primitivos? Como os artigos mostram, doutores estabelecidos e professores famosos mediram e examinaram os esqueletos e artefatos. De forma tão misteriosa como as descobertas, os vestígios também parecem ter desaparecido. O Smithsonian, museu responsável pelo recebimento e análise das descobertas, foi fundado em cima de um legado que buscava aumentar o conhecimento humano, mas parece que na realidade o oposto disso vem acontecendo. Nos dias de hoje, isso persiste e a instituição exerce muitos esforços para encontrar, obter e esconder vestígios arqueológicos que contradizem o paradigma atual. Na Mesoamérica, os astecas acreditavam que sua deidade máxima, Quetzalcoatl, ou serpente plumada, era um gigante branco de olhos azuis e barba ruiva, que veio através do Oceano Pacífico e ensinou aos ancestrais dos astecas todos os aspectos de civilização, como o calendário, agricultura, música, dança, curas, domesticação de animais e o estabelecimento da religião. Quetzalcoatl eventualmente atravessou o oceano e partiu de onde veio originalmente. Antes disso, prometeu retornar de novo no futuro. Os maias também conheciam esse mesmo deus pelo nome de Kukulkan, e em suas lendas, eles falam de gigantes caucasianos que visitaram do leste em barcos. Assim como os astecas, os maias acreditavam que esses deuses haviam deixado linhagens sanguíneas meio humanas e meio divinas para governar. No Equador, o explorador Juan de Olmos encontrou os restos mortais de tais gigantes, após os nativos contarem a história de como eles foram destruídos por um fogo no céu. Segundo o registro da expedição, eles encontraram dentes gigantes e marcas de raios em pedra, confirmando a história dos nativos. Na tradição dos Incas, havia no passado um deus solar chamado Viracocha, que foi supremo entre uma raça de pessoas brancas que habitavam o Peru. Ele era o alto sacerdote e rei solar dessa raça que deixou inúmeras ruínas próximo ao lago Titicaca, como em Pumapuco. A lenda continua dizendo que essa raça foi atacada por um chefe nativo, que venceu uma batalha em uma ilha no lago Titicaca, e a raça branca foi em seguida massacrada. Apesar disso, Viracocha conseguiu escapar em direção ao Pacífico com alguns sobreviventes. Quando os espanhóis chegaram ao Peru, os incas disseram que os monumentos colossais de Pumapuco haviam sido construídos por essa raça, antes dos incas se tornarem reis da região. Eles foram descritos como altos, barbudos, sábios e pacíficos, que originalmente vieram do norte e ensinaram os ancestrais dos incas arquiteturas, maneiras e costumes. O conquistador espanhol Pizarro, em 1527, após ter tomado a capital inca com armas de fogo, trapaças e algumas centenas de homens, relata em seus escritos ter visto reis incas muito altos, famílias brancas que se pareciam europeus. Segundo os próprios incas, as pedras de Tiwanaku, que chegam a 400 toneladas e foram transportadas de Minas a 200 quilômetros de distância
que estão em topos de colinas, foram construídas também por essa raça. Em 1977, a National Geographic fez um documentário sobre isso, mas no final, eles sempre associam esqueletos gigantes ao caso de gigantismo, uma doença que quase sempre acarreta em morte prematura e problema de deformação em ossos. A América do Sul possui um número surpreendente de testemunhos sobre gigantes, vivendo nas montanhas e em outras regiões. O explorador e conquistador Pedro Cieza de León, no seu tempo, foi autor dos comentários sobre o Peru para a realeza espanhola. Ele escreveu sobre os nativos da região que disseram que um tempo atrás, gigantes vieram às terras peruanas em enormes jangadas e atracaram na península de Santa Helena. Após isso, eles teriam construído um acampamento e cavado poços profundos para conseguir água. Esses gigantes foram reportados com proporções épicas, e De Leon os descreveu da seguinte forma: alguns eram tão grandes que o homem comum de boa estatura mal poderia alcançar o joelho deles. Seus membros eram proporcionais e eles tinham uma monstruosa cabeça cheia de cabelos enormes. Seus olhos eram largos como pratos e eles não tinham barbas. E alguns se vestiam com couros de animais e outros apenas com o que a natureza provia. Não existiam mulheres entre eles. Seu relato continua dizendo que, de acordo com os nativos, esses gigantes logo começaram uma sangrenta campanha contra os nativos e seus vilarejos, devorando tudo que encontravam, incluindo seres humanos. Havia pouco que os nativos podiam fazer em retaliação, e os gigantes ficaram e construíram casas gigantes, caçando e pescando, destruindo vilarejos quando bem queriam. A história fica ainda mais estranha quando é dito que os gigantes foram expulsos por um anjo claro e forte no céu. De Leon disse acreditar nas histórias dos nativos, pois ele viu com os próprios olhos poços e casas e diz não imaginar como homens poderiam ter construído essas coisas. De Leon cita o relato de outros conquistadores, que também encontraram ossos e vestígios de tais gigantes, como dentes, mandíbulas e ossos enormes que testemunham a veracidade desses incidentes. Ele diz que os hábitos sexuais dos gigantes eram revoltantes e por isso eles teriam sido destruídos pelos céus. Já que tantas pessoas viram vestígios de tais gigantes e atestaram isso, podemos acreditar que eles existiram? Isso se encaixa também com outras descobertas da era, como em 1543, quando o capitão João Olmos supostamente conduziu uma escavação no Vale do Trujillo e encontrou ossos de indivíduos enormes que teriam 3 metros ou mais. Teve também um esqueleto gigante encontrado em Tucumã e Tarija, por Agustín de Zarate, e houveram relatórios frequentes no século XVI desses exploradores encontrando tumbas de gigantes. No livro de 1620, escrito pelo padre missionário Pablo José Arriaga, A Extirpação da Idolatria no Peru, ele diz: nos levaram até o outro lado do vilarejo, onde uma caverna enorme existia, e dentro dela muitos mortos, entre eles havia o corpo de 3 gigantes com cabeças deformadas, no formato alongado, vestido em roupas cerimoniais apodrecidas. Esses gigantes são progenitores de todas essas pessoas, e eles os veneram e adoram. Existem muitos traços de sacrifícios humanos. Os inspetores queimaram os corpos do vilarejo. Fecha aspas. Histórias de gigantes também são conhecidas por toda a Patagônia e seus povos nativos. Existem muitos testemunhos de pessoas muito altas, mencionadas pela primeira vez pelo navegador Fernando de Magalhães, em 1521, que afirma ter visto eles quando explorava a América do Sul pela primeira vez. Antônio, o crônico da expedição, escreveu: um dia vimos um homem de estatura gigante, pelado, dançando e cantando, jogando terra na sua própria cabeça. O capitão enviou um homem até o gigante, para fazer as mesmas ações como um sinal de paz. Tendo feito isso, o homem levou o gigante até o capitão. E ao chegar em sua presença, ele ficou impressionado, fez sinais com o dedo apontando para o céu, acreditando que ele tinha vindo de lá. Ele era tão alto que alcançávamos sua cintura, e também era bem proporcionado. O capitão nomeou essas pessoas de patagonianos, e muitos outros testemunhos de coisas similares seguiram nos próximos séculos na América do Sul. Em 1579, o crônico Francis Fletcher, de Francis Drake, escreveu coisas similares sobre nativos na Patagônia. Ele diz que Fernando de Magalhães não estava errado em chamá-los de gigantes, pois eram diferentes do homem comum em estatura, força e na feiura de suas vozes.
Em 1590, o inglês William Adams também reportou um encontro hostil entre sua tripulação e nativos extremamente altos. Em 1766, o capitão John Byron circunnavegou o mundo em seu HMS Dolphin, e há relatos de sua tripulação ter avistado gigantes de 3 metros na América do Sul. O testemunho oficial da viagem de Byron de 1773 conta: quando chegamos próximo às praias, nós vimos pelo menos 500 pessoas, algumas descalças, outras em cavalos. Uma delas, que parecia o chefe, veio até mim, um homem de estatura gigantesca. Essas pessoas são melhores descritas como gigantes, ao invés de homens. No verão de 1931, Monsenhor Lunardi organizou uma expedição em direção às florestas da Colômbia. Ele encontrou traços de um império antigo sul-americano, conhecido pelos piratas britânicos do século XVII. Esses homens eram gigantes que possuíam conhecimento de eletricidade, tecnologia que utilizavam de diversas formas. Em 1931, o médico Bruce Russell encontrou uma série de cavernas e túneis no Vale da Morte do deserto do Mojave. Na rede de cavernas e túneis, Russell encontrou múmias de 3 metros, além de símbolos e algo que se parecia a hieróglifos. A descoberta foi mencionada em múltiplos jornais da época. As descobertas arqueológicas não se limitam aos tempos perdidos da história, mas continuam em tempos modernos. O mais famoso é o caso de 1928, quando encontraram caveiras alongadas de humanoides mumificados no deserto de Paracas, na costa sul do Peru. O autor April Holloway se posiciona contra a ideia de que o alongamento dos crânios são resultado de deformação, pois o volume cranial é 25% maior e 60% mais pesado do que crânios convencionais. Eles também não poderiam ter sido deformados intencionalmente por seres humanos. Uma indicação disso é o caso de múmias grávidas encontradas, cujos fetos possuíam cabeças desproporcionalmente grandes. Se existem bebês ainda na barriga de suas mães com cabeças desproporcionais, como podemos afirmar que a deformação cranial é resultado de práticas culturais? Claro, existem sim as práticas culturais, mas nesse caso estamos falando de um traço genético. Existem também diferenças anatômicas gritantes entre as múmias de Paracas e o Homo sapiens comum. Na minha opinião, a mera quantidade de relatos a respeito do assunto já invalida a possibilidade de casos isolados de gigantismo, especialmente porque as descrições descrevem seres atletas e proporcionados. O histórico dessas descobertas e suas implicações levantam perguntas sérias a respeito do passado humano, que clama por respostas. A questão está há muitos séculos na mão dos acadêmicos. Já tem muitas décadas que a ideia de alienígenas intergalácticos é empurrada no consciente coletivo. Eu rejeito a teoria de astronautas antigos, mas também me recuso a venerar os dogmas acadêmicos atuais. Como já explorei no canal, a origem humana é muito mais antiga e complicada do que a versão que o consenso propõe. Além de tudo isso, podemos realmente chamar de ciência o menosprezo e acobertamento de evidências que contradizem as crenças e paradigmas atuais? Eu não sei dizer. Deixe aí a sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo. Se tiver gostado, deixe um like e compartilhe para ajudar o canal a crescer.